Olá galera, meu nome é Abnésio Martins e junto com a minha equipe Claudiene Ramos, Éder Alves, Rafael Oliveira, Marley Soares, Karine Souza, iremos apresentar o trabalho sobre etiopatogênese da aterosclerose. Meu nome é Karina, sou acadêmica do curso de farmácia. Nosso tema é etiopatogênese da aterosclerose. Neste momento, vou estar comentando sobre as causas da aterosclerose. Ela se inicia pelo acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes arteriais, responsáveis por levar sangue e oxigênio ao corpo. Esse acúmulo causa o estreitamento das artérias, prejudicando o fluxo sanguíneo. Eventualmente, parte desses depósitos de gorduras nas artérias podem se soltar e entrar na corrente sanguínea em qualquer parte do organismo, seja este fixo ou móvel, o que também prejudicará o fluxo do sangue para outros órgãos. Sintomas. O sintoma da aterosclerose pode ser bastante evidente, mas em algum caso, uma pessoa pode ter a doença e não apresentar nenhum sinal disso. Dor no peito ou desconforto, angina é um dos sintomas da aterosclerose. Nas coronárias, eles aparecem quando o coração não está recebendo sangue ou oxigênio suficiente. O grau da dor costuma variar de pessoa para pessoa. Outros sintomas da aterosclerose incluem falta de ar, fadiga, quando o indivíduo realiza esforço físico. A dor também varia de acordo com o local em que acontece o estreitamento das artérias. Dores em pernas ao caminhar que melhoram com repouso. Queda de pelos nas pernas e pele fria. Palidez nos dedos pode indicar o comprometimento de artérias nestes locais. Acidente vascular cerebral pode ser o primeiro sintoma da aterosclerose. Carotídea, que também pode apresentar fenômenos transitórios como tonturas. Mulheres e idosos, indivíduos com diabetes são mais propensos a apresentar esses sintomas, além de uma sensação de fraqueza. Agora, nesta imagem, vou explicar como se forma e acontece o infarto do miocárdio. Nesse primeiro vaso, já podemos notar uma lesão aterosclerótica, formadas por partículas de LDL colesterol. Já no espaço subendotelial, uma vez instaladas neste espaço, essas partículas de LDL, colesterol, podem se tornar oxidáveis, ficando mais perigosas e assim formando o processo de aterosclerose. Aí, os monócitos se formam do endotélio, entrando na camada íntima, atraindo pelas moléculas de colesterol oxidada. Quando os monócitos estão acoplados à camada íntima, eles são chamados de macrófagos, englobando as partículas ricas em colesterol. Aí formam uma massa adiposa consistindo de macrófagos e partículas ricas em lipídios. Agora, esses macrófagos são chamados de células espumosas. Depois, a massa adiposa está madura e revestida por uma capa de fibra. A capa de fibra é a parte de uma capa de uma tentativa mal sucedida do organismo de interromper ou cicatrizar o progresso da região aterosclerótica. Há um aumento da quantidade do tecido fibroso e na morte das células espumosas no centro da lesão. Estas liberam colesterol em uma massa estendida de lipídios
Embora a massa de lipídio seja maior, ela encontra mantida de uma densa camada de lipídios e com baixo risco de ruptura, mas esse risco pode se alterar no futuro. Nesse estágio, a região da placa de aterosclerose atinge um tamanho suficiente para estreitar o vaso. Isso pode limitar o fluxo sanguíneo e causar sintomas de angina estável. A angina estável representa dor no peito que pode ocorrer sem esforço. Em repouso neste estágio, a placa aterosclerótica ela se rompe, progredindo de uma placa estável para uma lesão instável. O núcleo de lipídios pode agora se misturar no sangue, levando ao estágio de trombose ou oclusão no local da ruptura. O material do ateroma se mistura ao sangue. Esse material rico em lipídios funciona como um estímulo, ativando as plaquetas e fatores de coagulação, o que leva ao rápido progresso do trombo ou coágulo sanguíneo. Nesse estágio, o trombo pode tanto continuar ou evoluir ou ser contido como mostrado. Eventualmente, ser cobertos por células endoteliais que podem levar a posterior estreitamento do vaso sanguíneo. Em muitos pacientes, todos estes processos do que falamos até agora podem ocorrer sem nenhum sintoma. Se a trombose continuar a progredir, ela pode crescer cada vez mais, incorporando mais fibras de coagulação e mais plaquetas, eventualmente provocando um importante estreitamento do vaso sanguíneo. Esse tipo de lesão pode resultar em sintomas de angina estáveis, na qual, com frequência, é precursora de infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. No último vaso mostrado, com a evolução do trombo, onde levou à completa oclusão, o bloqueio do fluxo sanguíneo e a coagulação, está privado das células sanguíneas cardíacas de risco que levam à aterosclerose. Princípios não modificáveis: idade avançada, história familiar, anormalidades genéticas, obesidade e sedentarismo. Grande parte desses fatores de risco pode ser influenciada por modificações no estilo de vida, de forma a reduzir os eventos cardiovasculares e aumentar a sobrevida dos indivíduos. A mudança de hábito alimentar e as práticas de atividade física são modificações do estilo de vida que podem melhorar de forma significativa os fatores de risco. Os riscos para a doença cardiovascular crescem com a idade e a cada 10 anos há uma possibilidade de aumentar 2,5 vezes a mortalidade por pessoas. A magnitude dos fatores de risco e a ocorrência de manifestações clínicas aparece mais tardiamente em mulheres do que em homens. Com relação à herança genética, a anamnese detalhada da história patológica familiar revela a suscetibilidade genética para o desenvolvimento de doença. Em estudo, foi observado que 109 crianças e adolescentes com história familiar de doença cardiovascular prematura, 4,1% apresentaram um ou mais fatores de risco para a aterosclerose. Dentre os fatores de risco que levam à aterosclerose, temos os fatores potencialmente controláveis, que são a hipertensão, tabagismo, diabetes mellitus, consumo de álcool, consumo de gordura.
A hipertensão arterial é um fator de risco modificável considerado bastante importante para a doença cardiovascular em ambos os sexos, independentemente do grupo étnico e da faixa etária. Porém, as crianças com níveis de pressão arterial mais elevados tendem a evoluir ao longo da vida, mantendo uma pressão arterial mais elevada que as demais e apresentando maior probabilidade de se tornar um adulto hipertenso. O diabetes mellitus constitui um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Seus fatores de risco são hiperglicemia, as alterações lipoproteicas e a hipertrigliceridemia, que causam modificações na biologia vascular e aceleram os eventos moleculares e celulares que levam à aterosclerose. A obesidade é também um importante predito das doenças cardiovasculares e já foram observadas lesões arteriais nas paredes vasculares de crianças obesas. A prevalência da obesidade na infância e na adolescência traz consequências em curto e longo prazo, por estar associada a um perfil lipídico anormal, com aumento da concentração de colesterol total, o triglicerídeo e LDL, a diminuição de HDL. O cigarro, além de ser fator de risco para o baixo peso ao nascer, para o descolamento prematuro da placenta e para doenças pulmonares, é um fator de risco importante nas doenças cardiovasculares, por diminuir as concentrações sanguíneas de HDL. O sedentarismo tem sido apontado como outro fator de risco para a doença cardiovascular presente já na infância e adolescência. Observou que as crianças diminuíram o nível de atividade física por várias razões, como a menor tendência de caminhar e ou andar de bicicleta e o aumento do uso de carros para transporte. Houve também uma diminuição de atividades recreacionais e esportivas realizadas no tempo livre das crianças, com o aumento de atividades sedentárias, como assistir à televisão, jogar videogames e fazer uso do computador. Atitudes importantes para prevenir a aterosclerose: fumar nem pensar, atividade física, bebidas alcoólicas, frutas, vegetais e grãos integrais, não exagere na gordura animal e no sal. Fumar nem pensar, por quê? Porque o cigarro ele engrossa o sangue, aumentando sua tendência a formar coágulos, além de ser um agente que danifica as artérias, contribuindo para a progressão da aterosclerose. O cigarro ainda reduz a tolerância ao exercício físico, piora os níveis de colesterol e da pressão arterial. A atividade física de intensidade moderada por pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, afina o sangue, reduzindo sua tendência a formar coágulos. Além disso, ajuda a controlar o peso, é benefício para a pressão arterial e para os níveis de colesterol e ainda ajuda a reduzir o estresse. Todos estes efeitos previnem a aterosclerose. Bebidas alcoólicas só com moderação, até uma dose por dia. O consumo excessivo de álcool pode levar ao aumento de gordura no sangue, triglicérides, elevação da pressão arterial e pode levar à obesidade, por ser um alimento bastante calórico. Todos estes fatores aumentam o risco de eventos vasculares. Entretanto, o uso moderado de álcool pode promover melhora dos índices de colesterol e pode ainda reduzir a tendência de coagulação do sangue. Esses efeitos
parecem estar bastante associados ao fator álcool, mas estudos apontam para um benefício ainda maior no caso do vinho tinto por propriedades antioxidantes próprias da uva. Mesmo com essa evidência, não se deve recomendar que indivíduos que não bebem comecem a beber. Entretanto, entre aqueles que já têm o hábito de beber, estes devem beber moderadamente e preferência vinho tinto. Frutas, vegetais e grãos integrais todos os dias. Recomenda-se o consumo de pelo menos 5 porções por dia de frutas e vegetais, usando-se um copo com referência uma porção que significa meio copo de frutas picadas, ou 3/4 de copo de suco natural, ou um copo de folhas verdes, ou meio copo de vegetais crus ou cozidos. O benefício é devido ao poder antioxidante das frutas e vegetais, que servem como um anti-inflamatório natural, prevenindo a aterosclerose. Também é recomendável que pelo menos metade dos grãos ingeridos sejam integrais, por serem ricos em fibras. Esse maior conteúdo de fibras promove um melhor controle do peso, pois provocam saciedade mais rápida e ainda melhoram o índice de colesterol. Não exagere na gordura animal e no sal. Quase toda a gordura pode ser classificada como gordura saturada ou rica em colesterol, e são esses os maiores fatores alimentares para o aumento dos níveis de colesterol no sangue e seu consequente acúmulo nas artérias.